Meus amados irmãos, graça e paz abundantes da parte de Deus, não apenas para hoje, mas para todos os dias que Deus reservou para cada um de vocês. No livro de João, capítulo 14, versículo 1 diz: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. A expressão não se perturbe, não se atemorize, não tenham medo, ela está presente de uma maneira muito constante, de uma maneira muito frequente ao longo de toda a Bíblia. Se eu e você formos para o começo de tudo, lá em Gênesis capítulo 3, nós vamos testemunhar a experiência pós-criação do homem, que foi a experiência da queda. E Adão e Eva se escondem de Deus, logo depois de terem se rebelado, logo depois de terem desobedecido a uma ordem que Deus lhes havia dado. Eles se recolhem, eles se escondem por medo, por pavor. Eles estavam profundamente atemorizados, porque Deus lhes havia dito que se eles desobedecessem a ordem de Deus, eles morreriam. Portanto, o tema medo, ele faz parte da história bíblica e da história humana desde a criação. Jesus aqui está falando aos seus discípulos que ele muito brevemente estará deixando-os e voltando ao encontro do Pai, onde iria preparar moradas, aposentos para eles e para nós, os que viríamos a crer. E depois que esses aposentos ou moradas estivessem prontas, ele voltaria para buscá-los e buscar a nós. E com ele estaríamos para todo sempre. E nunca mais nos separaríamos. Jesus percebe que os discípulos estavam assustados à medida que ele falava, que estava partindo, que estava indo embora, de volta à casa do Pai. Jesus, percebendo que eles estavam amedrontados, Jesus diz para eles: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Jesus aqui nos dá uma primeira e boa e eficaz orientação de como lidar com o medo que tira a paz. E é nada mais, nada menos do que crer em Deus, crer em Jesus. Vivenciar em Deus e vivenciar em Jesus uma fé tão radical, tão profunda, tão real, tão verdadeira, que produz confiança. Fé que não gera confiança é qualquer coisa menos fé. Jesus dá uma palavra normativa, imperativa para os seus discípulos, dizendo: não se perturbe o coração de vocês. Que o coração de vocês não esteja atribulado, inquieto, mas que ele esteja em paz. E aí ele faz a conclusão para a palavra imperativa dele. Ele diz: a condição é creiam em Deus, creiam em mim. Irmãos, vamos ser honestos um com o outro. Eu e você já vivenciamos muitos momentos de conflitos, de inquietude, de falta de paz no coração, pelas mais diversas circunstâncias que surgiram na caminhada de nossas vidas. E se eu e você formos sinceros e honestos o suficiente, nós chegaremos a essa mesma conclusão. O medo, o pavor, a angústia, a ansiedade, o estresse se abateu em nós por causa de alguma circunstância difícil que passamos, porque
por aquele momento, nós removemos do coração a prática de uma fé em Deus, de uma fé em Jesus, que gera confiança e traz paz ao coração de novo. É disso que Jesus está tratando. É disso que nesse momento Jesus está fazendo os discípulos refletirem, levando eles a arrazoarem. Não se perturbe o coração de vocês. Não fiquem inquietos. E para que isso não aconteça, creiam em Deus. Creiam em mim. Confiem em Deus. Confiem em mim. Essa é a primeira palavra que eu tenho para você. Para que eu e você continuemos cultivando paz. Mesmo quando as circunstâncias em nossa volta se mostrem tão duras, tão adversas, tão incontroláveis. Confiemos em Deus. Confiemos em Jesus. Tragamos à nossa memória que Ele é o nosso refúgio, que Ele é o nosso esconderijo, que o Senhor é o nosso abrigo no temporal e nas tempestades que afetam os oceanos das nossas vidas. Não se perturbe. Não cultive um coração atribulado. Se você agora está vivendo um tempo de inquietude, de falta de paz, de ebulição na alma, eu quero convidar você a inclinar-se diante de Deus e a pedir que Ele te encha de esperança, consolo e paz. Mas para isso acontecer, vai ser preciso você confiar em Deus que Ele pode fazer isso. Nesse mesmo capítulo, agora no verso 27, Jesus diz assim para os seus discípulos: estou indo embora, estou indo de volta à casa do Pai. E aí no verso 27 de João 14 ele diz: deixo a paz a vocês. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. E aí ele fala de novo, ou ele repete o que ele falou no verso 1. Ele diz novamente: não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Observe o que o texto diz. Ele diz: deixo a paz a vocês. Eu, por minha graça e misericórdia, oferto a vocês, dou a vocês, entrego a vocês a minha paz. E a minha paz não é qualquer paz, porque a minha paz não é uma paz como o mundo dá. Lembra-se do que eu lhe disse no início da palavra? Serenidade, produto de tudo normal, tudo sob controle, tudo nos seus devidos lugares. É assim que o mundo entende paz. Jesus está dizendo assim: eu não dou paz a vocês, eu não dou quietude de alma a vocês, eu não tranquilizo o espírito de vocês do modo que o mundo faz. Eu lhes dou paz, uma paz inexplicável, uma paz que extrapola o todo entendimento, uma paz indizível, uma paz que não, sobre a qual não se pode conceituar. Eu lhe dou uma quietude de alma, de um jeito que só eu posso dar. E aí ele termina essa nova orientação repetindo a anterior. Não se perturbe o seu coração, e aí ele acrescenta: nem tenham medo, como se o coração perturbado e ter medo fossem coisas distintas, mas Jesus sabia que ambas as coisas estão intimamente relacionadas, que o medo gera perturbação, que a perturbação é ocasionada pelo medo, mas Jesus está reforçando a ideia de que quando o amamos de maneira confiante, todo medo é lançado fora. E essa palavra de que o amor lança fora todo medo vai ser repetida numa das primeiras cartas do próprio João, escrevendo às igrejas da Ásia. O amor, Deus, lança fora todo medo.
Então eu quero convidar você a desfrutar de uma intimidade com Deus que lança fora todo o medo. E o último texto que eu quero compartilhar com você, como eu lhe disse, é proferido pela boca do profeta Isaías no capítulo 26, versículo de número 3. Diz assim: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz. Observe, perfeita paz. Todas as pessoas cujos propósitos estão firmes, porque eles em ti confiam. Confiem para sempre no Senhor, diz o verso 4, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. E com esse texto eu quero acrescentar a vocês algumas poucas ideias e encerrar a minha palavra de hoje. O texto diz, pela boca de Isaías, Tu, Senhor. Ou seja, a perfeita paz que eu e você precisamos gozar é o Senhor quem nos dá. É nele que a encontramos. Cuidado com o que eu vou dizer agora para você. A perfeita paz não é um objeto que eu extraio de Deus e vivencio e cultivo a revelia dele. Não é algo que eu pego de Deus para consumir. Não é algo que eu vou buscar na despensa de Deus para desfrutar quando eu preciso. Não é possível eu dissociar os atributos e as virtudes de Deus e o seu poder dele. Quando eu digo que Deus me dá a paz, não é a paz que me vem a mim somente, mas o próprio Deus. E novamente, eu retorno com você para aquela ideia de comunhão. É na comunhão com Deus, é na pessoa de Deus, é com Deus que eu e você encontramos paz, refrigério, alegria, gozo, consolo, mesmo na mais dura adversidade que eu e você estejamos passando. Por isso, o profeta Isaías diz, Tu, Senhor, Tu guardarás em perfeita paz. Perfeita aqui no original hebraico significa paz completa, paz plena, paz total. Ou seja, não é uma paz circunstancial, não é uma paz acidental, mas uma paz perfeita, uma paz completa. No original a expressão aqui é shalom, a paz do Senhor. Aquela paz que Deus concede apenas àqueles cujo propósito está firme. E que propósito está firme é esse aqui? O propósito de manter o coração confiante em Deus. O propósito de se manter cheio de fé e de esperança naquele que tudo pode e que nos convida para ter com ele um relacionamento de intimidade conversacional, onde eu e você podemos chegar à presença dele e dizer como nos encontramos, falar de nossos sentimentos, falar de nossas sensações e não achar que ele vai nos julgar ou vai nos recriminar, porque ele sabe o que é padecer, ele sabe o que é ser humano. Deus teve um filho humano. Ele sabe o que o seu filho padeceu. Ele conhece a nossa dor, porque o seu próprio filho a vivenciou. Ele sabe o que é sofrimento, porque o seu próprio filho o vivenciou. Tu, Senhor, guardarás em paz completa, em paz perfeita, aquele cujo propósito está firme em ti. Firme. Os seus propósitos, os seus objetivos, os seus alvos de vida, firme-os em Deus. Estabeleça-os na rocha que é Jesus Cristo. E aí você vai provar da perfeita paz que somente Deus pode dar. E por quê? Porque aqueles cujos propósitos estão firmes e que serão alvos da perfeita paz de Deus, confiam em Deus. É o que o texto nos ensina. Daí Isaías fala para ajudar, dizendo, confiem para sempre no Senhor. Não confiem circunstancialmente. Não confiem apenas quando a situação adversa se levantou. Não confiem apenas quando o sofrimento se abateu sobre você.
Isaías está dizendo para mim e para você, em tempos bons ou em tempos maus, em dias bons ou em dias maus, em momentos de sofrimento ou ausência dele, confiem para sempre no Senhor, pois somente o Senhor é a rocha eterna. É aquele em quem podemos firmar a nossa vida. É aquele em quem podemos firmar a nossa caminhada. É aquele em quem podemos solidificar a nossa existência e saber que caiam 1000 do meu lado ou 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Porque o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Que Deus te abençoe, que Deus te atraia para perto dele e uma vez você tomando essa decisão de vir para perto do Senhor, você prove de tudo aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. E na palavra de hoje, você prove de desfrutar de uma paz que excede todo o entendimento. Enquanto eu estou falando aqui para você, está vindo à minha mente aquela experiência de Jesus que estava dormindo no barco e os seus discípulos estavam enfrentando uma enorme tempestade. Eles já estavam meio que desesperados, o barco quase estava indo a pique, o barco quase naufragava e eles se lembram que Jesus está dormindo no barco. Eles descem então até onde Jesus está e o chama e conta para eles o que está acontecendo. Jesus não lhes diz nada a princípio, apenas Jesus se dirige ao mar e à tempestade, e às ondas e às chuvas e aquele temporal e os repreende. A Bíblia não nos diz se Jesus ergueu mãos, a Bíblia não nos diz se Jesus dirigiu uma palavra, a Bíblia nos diz que simplesmente Jesus os repreende. Repreende as ondas, repreende os ventos, repreende a chuva, repreende as ondas procelosas que estavam se abatendo sobre todos eles. Penso eu que Jesus desce para dormir novamente, mas a Bíblia diz que eles dizem uns para os outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu não gostaria que você passasse por essa experiência de incredulidade na sua relação com Deus. Os discípulos já estavam convivendo um bom tempo com Jesus, mas ainda não conheciam o seu poder e a sua autoridade sobre todas as coisas, inclusive sobre eles mesmos. Meu desejo é que você cultive com Deus um relacionamento tão íntimo, um relacionamento tão profundo, um relacionamento tão real, um relacionamento tão de perto, que nenhuma circunstância perturbe o seu coração, que nenhuma circunstância lhe faça ter medo. Graça e paz da parte de Deus. Shalom Adonai sobre você por toda a vida. Amém.